Boa tarde, meninos e meninas. Vamos iniciar mais uma aula, de língua portuguesa. E antes de dar início, eu gostaria de falar com vocês, comentar com vocês uma data que nós comemoramos no dia 5 de junho, que é o dia do nosso meio ambiente, certo? E o que é o meio ambiente? Eu vou fazer um breve resumo, porque vocês já devem ter visto na semana passada, certo? Mas como ele também é o tema da nossa aula, eu faço um breve resumo para vocês e a gente dá continuidade, certo? Então vamos lá. O que é o meio ambiente? O meio ambiente, ele engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra, certo? É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros, certo? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensa em tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. A gente pensa também tudo, que nós estamos vivenciando, que a gente vê todos os dias, o que acontece com o nosso planeta, como o desmatamento, como a poluição, Tudo isso está envolvido com o meio ambiente, certo? Como ele é um tema muito rico, a gente trabalha diversos gêneros textuais. Mas, professor, o que é gêneros textuais? São os diversos tipos de texto que a gente pode conhecer. Dentre eles estão o texto informativo, a notícia, nós temos o poema, nós temos o cordel, nós temos a poesia e muitos outros, certo? O gênero textual que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje é o poema. E o que é um poema? O poema, ele é um gênero textual constituído por versos, estrofes e rimas, certo? Mas o poema é a mesma coisa de poesia, professora? Não. Há uma diferença entre eles. Por quê? Porque na poesia, ela é composta por frases, que emocionam, que tocam, que sensibilizam, não é aquela coisa mais romântica, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui o que são os versos e o que são as estrofes, certo? Então vejam aí. Então vamos lá. Os versos, ele é cada linhazinha, de um poema. E as estrofes, ele é o conjunto desses versos. Ô professora, mas eu não entendi ainda. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui um poema que eu vou mostrar agora, que é o poema A Terra, certo? Esse poema aqui, ó. Então, cada linhazinha dessa aqui, ó, ela é chamada de verso. E esse conjunto aqui, ó, ele é as estrofes. Então, eu tenho aqui a minha primeira estrofe, que ela é composta por 4 versos. Eu tenho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, esse meu poema aqui, ele é formado por 6 estrofes com 4 versos cada uma, não é? Porque aqui, ó, cada linhazinha dessa aqui, ela é um verso. Então, ao todo, esse meu poema aqui, A Terra, não é? Ele é composto por 24 versos e 6 estrofes, tá bom? Então, vocês já relembraram o que são os versos, vocês já relembraram o que são as estrofes. E eu vou fazer para vocês aqui a leitura desse poema para vocês identificarem, para vocês perceberem as rimas presentes no final de cada verso, tá bom? Então, ele diz assim: A Terra, este planeta que amamos, há milhões de anos formado, é o nosso planeta Terra, planeta por nós habitado. Mas o planeta chamado de belo planeta azul está cinzento, está cansado, está sujo de norte a sul. Os homens não têm cuidado das florestas e do mar. Há poluição por todo lado, há muito fumo no mar. Meninos de todo mundo, meninos que estão a crescer, cuidem do nosso planeta, pois nele queremos viver. Não deixem lixo para o chão, das florestas bem cuidar. Mantenham limpo o oceano e não esqueçam de reciclar.
são regras muito importantes que protegem o meio ambiente. E assim faremos da Terra um planeta mais contente. Então, nesse poema aí, vocês viram que eu fui dando uma pausa. Por quê? Porque eu estava pulando de uma estrofe para a outra. E como eu mostrei para vocês naquela hora, de uma estrofe para outra eu tenho um espaço, certo? E eu dei uma pausa na leitura por conta disso, porque eu estava sendo de uma estrofe para a outra. E vocês perceberam também, na entonação da minha voz, na hora da leitura, que eu li, não é, formando as rimas presentes nele, certo? Então, para que a gente possa ler um poema, a gente tem que ler com a entonação adequada, a gente tem que observar as rimas presentes nele, para não ficar uma coisa assim toda atrapalhada, certo? No próximo slide aí eu vou deixar para vocês um resumozinho sobre esses versos e sobre essas estrofes para vocês estarem entendendo melhor, tá bom? E vou deixar também por último um exercício que vocês vão estar respondendo, fazendo uma compreensão do poema que eu deixei lá no exercício. Vocês vão estar respondendo sobre os versos, sobre essas estrofes, tá bom? Então continuem aí no próximo slide.